Olá, estamos aqui em mais um programa Missão Rondônia. Muito obrigada aí por você que tem nos acompanhado, mandado sua mensagem no 992517882. Hoje nós estamos aqui com a Yane Baraúna. Olá, gente, de novo, né? Estou muito feliz por estar de volta aqui no programa e quero dizer que eu estava com bastante saudade, mas a gente voltou aqui com tudo, para trazer muitas notícias para vocês. E a gente já vai começar com a notícia que está correndo aí pelas redes sociais, né? Não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas a população realmente está desacreditada e ativistas políticos estão aí pedindo agora, querendo, né, já fazendo todo o processo de pedido de impeachment do prefeito. Olha só, né, Yane? Na verdade, isso já vem acontecendo há algum tempo, né, esses movimentos, para que o pedido de impeachment dele fosse concretizado. Eu acho que depois dessa situação da saúde, da terceirização da saúde, é muito provável que aconteça. E tudo isso leva a crer que pode ser muito bem analisado pelos próprios componentes da base que agora estão sofrendo aí pressão popular por conta dessa votação corrida, aloprada, sem parecer técnico, sem parecer da Comissão de Saúde, no que diz respeito à terceirização. E a terceirização do serviço de saúde, né? E como foi tudo isso muito corrido, a própria população já começou a acreditar que tem algo, né? Algo errado nisso tudo. Então, os vereadores que votaram a favor estão sendo muito penalizados nas redes sociais por causa disso. E aí é uma consequência de ser da base, é uma consequência de ter um acordo com o prefeito, né, que garanta que os projetos do prefeito sejam encaminhados para aquela casa e sejam aprovados pelos vereadores da base, né? Isso é lamentável, sabia, Yane? O que não podemos deixar de esclarecer à população é que quando um vereador ele diz ser da base do prefeito, a gente tem que levar em consideração que sempre ele ganha algo por trás disso. Ninguém é da base à toa. Ninguém é da base por amor ao partido, à gestão, né? Se você levar em consideração todos esses vereadores que votaram sim à terceirização da saúde, eles têm cargos na prefeitura. Todos eles. E essa lista aí correu nos sites, né? Nos sites, e por isso que a Yane está fazendo essa confirmação. Isso tudo é muito perigoso. Mas nós temos uma foto aí que foi publicada no Amazônia Digital, onde onde demonstra, né? Eles estão fazendo uma enquete na rede social se é a favor ou contra ao impeachment do prefeito de Porto Velho. Olha, Yane, eu fico muito triste com tudo isso, com a proposta que o prefeito trouxe para a comunidade e a forma com que ele se expressou, né, desde o início, na sua campanha, dizendo que iria utilizar a sua experiência como administrador para poder colocar na prefeitura, para poder gerir essa máquina. E tudo isso a população vê que não está sendo executado, né? O exemplo disso é o transporte escolar rural, que mais uma vez se vê prejudicado. 15 ônibus foram apreendidos na Polícia Rodoviária Federal. E isso, pessoal, depois da habilitação veicular que foi feito, né, pela Prefeitura de Porto Velho. Será que não foi visto que essa empresa já não tinha condições de executar esse serviço? Agora, a população da escola rural, os alunos, podem ser mais uma vez prejudicados se essa empresa não conseguir trazer esses veículos para poder fazer o seu transporte. E várias falhas foram detectadas. Uma delas é a falta do cinto, né? O cinto de segurança nas poltronas. E é um transporte escolar. E o que mais assim nos surpreende é que a chegada desses ônibus na capital, ela foi feita num domingo, né? Entende-se que foi algo pensado, porque achava-se que a Polícia Rodoviária Federal ia deixar passar, e na verdade isso não aconteceu, né? Então são várias falhas que a gente vai analisando, pessoas que parecem que estão maquinando por trás de tudo isso para poder, de repente, arrumar um meio de burlar certas situações, né? Realmente, como a Yane colocou aqui, um domingo esses ônibus sendo trazidos para cá, né? Será que imaginavam que a Polícia Rodoviária Federal não estaria naquele momento? E que bom que estava, né? Que bom que estava e pôde
conseguiu autuar, né, e apreender esses ônibus. Mas, no entanto, a gente deixa esclarecido de que essa foi uma falha, mais uma falha da administração Ildo Chaves, que fez a habilitação veicular e não conseguiu detectar o problema nesses documentos com esses ônibus, né? Que possivelmente agora também o transporte escolar rural pode estar prejudicado. E sobre a questão da saúde, é mais um ponto negativo, né, no que diz respeito a ele ter buscado de alguma forma precarizar esse serviço público para poder garantir essa terceirização. O ano inteiro sem comprar medicamento, sem comprar insumo, sem comprar material apenso, né? Não deu condições para os servidores executarem o serviço da forma melhor possível, não contratou médicos. Existe uma vacância, Anne, hoje na administração pública de médicos de 53 médicos. Né? E quando o líder do prefeito, o vereador Alan Queiroz, defendeu a terceirização de saúde, ele não colocou a categoria dele. E a de odontologia? Os odontólogos, os dentistas não entraram. Ele simplesmente pegou e levou o presidente do sindicato junto com o prefeito e confirmou para os dentistas de que eles não seriam atendidos nessa questão da terceirização. Então, se é bom, por que ele não quer para ele? Por que ele não quer para ele como dentista, que ele é servidor municipal? Né? Então, daqui um pouco ele já não é mais vereador, porque isso passa, gente. Hoje estamos vereadores, estão deputados, estão senadores, estão prefeitos. Mas isso é por pouco tempo. Isso aí não tem uma estabilidade. E o vereador Alan Queiroz, ele se preocupou com isso, né, em afastar a terceirização do quadro que ele faz parte, né, que é da odontologia no município de Porto Velho. Na verdade, a gente acha assim, tudo isso muito lamentável, né, Ada, por conta de como tudo se deu ontem na Câmara Municipal, né? Nós estávamos aqui fazendo um programa e, de repente, surge a notícia que ia ser votada a questão da terceirização da saúde. Teve uma tentativa ali de 5 vereadores, incluindo você. Segunda votação, rapidamente também, eu não sei se isso é legal ou não, eu não sei como é que procede essa situação. Na realidade, teve um desrespeito, à questão de todo o regimento interno da casa. Toda e qualquer sessão extraordinária, ela tem que ser colocada com pelo menos 24 horas de antecedência, e ela, para entrar um projeto executivo sendo extraordinário, tem que ser uma matéria que cause um perigo não poder ser aprovada depois em uma sessão ordinária. Não teve parecer da Comissão de Saúde, não teve parecer da Comissão CCJ. Ele entrou com 2 pareceres, que foi algo da Procuradoria Legislativa, não tem nada a ver. Quer dizer, tudo armado, né? Tudo de forma sorrateira, vamos dizer assim, sorrateira. Os vereadores foram pegos de surpresa, inclusive, Anne, posso dizer aqui, inclusive os vereadores da base, porque tinha vereador lá presente que quando viu, que era da base, que quando viu que o projeto ia ser colocado, ele simplesmente arrumou uma outra agenda, né? E aí é complicado a gente colocar, até expor aqui o nome do vereador, porque eles mesmos se sentem envergonhados com essa gestão, porque eu acredito que ainda tem pessoas que acreditam fielmente que o prefeito possa estar falando a verdade. Eu não acredito. Nós temos aqui uma fala da promotora, eu quero colocar o vídeo da promotora Emília, lá na Assembleia Legislativa, na audiência pública. Esse vídeo é de extrema relevância e eu quero que a população tenha conhecimento do que pensa o Ministério Público em relação às OS, a terceirização da saúde. É hora de eu, como promotora, falar o que eu penso como profissional, tentando ser o mais técnico possível, mas sem deixar de demonstrar as minhas convicções, a minha paixão. E hoje a minha paixão é o SUS. Eu trabalho para o SUS. Nós trabalhamos em defesa do SUS. Então, eu fico indignada quando eu vejo o marketing referente às OS, um marketing que chega a ser infantil, um marketing ingênuo, que nós sabemos que a população, por mais simples que seja, não vai acreditar no que estão falando.
por exemplo, colocar uma enquete onde se coloca uma UPA superlotada ao lado de um hospital vazio com um balcão bonito e perguntar o que você quer. Claro, tá óbvio, nós queremos um hospital sem fila, mas não é essa a pergunta, não é? A pergunta está perguntando, você quer privatizar a saúde? Mas já a foto tenta enganar quem está ali na sua mais legítima vontade de ver a saúde acontecer. Outro fato é dizer que uma OS é parecido com as irmãs Marcelina, não é? As irmãs de caridade, elas fazem voto de pobreza, elas fazem uma dedicação da vida inteira para aquela instituição. E por mais que diga que OS não tem fins econômicos, vocês podem ver no modelo da lei que lá a direção executiva tem um salário que vai ser aprovado por eles mesmos, né? E por outro lado, quando a gente fala em terceirização, nós sabemos que é uma das fontes que mais facilita o desvio de dinheiro, até pela dificuldade de você fazer o controle. Então, como eu tenho pouco tempo, eu gostaria de fazer um alerta para essas pessoas que fazer audiência pública às pressas, escondido, querendo fugir do debate, torna nula essas audiências públicas, não é? E eu esperava vir aqui para assistir a colocação da CEMUSA, né? Para a gente poder discutir realmente, tecnicamente. Tá vendo? Ela mesmo coloca essa questão da facilidade de que o dinheiro público é muito mais, né, propício a ser desviado dentro de uma terceirização. Se dentro de um processo licitatório que prega, que resguarda a lei 8666/93, que é a lei de licitações públicas, se dentro dele já tem toda uma proteção, todo um aparato de fiscalização, é muito difícil fiscalizar. Imagine, senhores cidadãos de Porto Velho, em uma contratação direta. São 80 milhões de reais que vai ser disponibilizado para essas empresas fazerem contratações diretas, contratação direta de material, de insumos, de repente, de instrumentos, fazer contratação direta com o profissional, o médico, o enfermeiro, o técnico. Então, eles podem, inclusive, trazê-los de fora. Essa empresa ela pode vir de fora e trazer de fora todo esse pessoal, não gerando rendas aqui dentro. Isso acontece isso acontece muito fora daqui, né? Nós temos vários exemplos de que terceirização não funciona, né? Pegam aí o exemplo de Goiás. Nós temos aí pessoas que moraram em Goiás, que sabem que isso não funciona e que hoje estão aqui decepcionadas com essa votação de ontem, justamente por conta dos prejuízos e pessoas que estão morrendo nas filas hoje. Pessoas estão morrendo nas filas lá em Goiás porque não conseguem o atendimento. Então, tudo isso é muito perigoso. Vai seguir agora para a regulamentação do prefeito. Como a promotora falou, em nenhum momento a CEMUSA participou desse debate, não trouxe ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, aos vereadores, qual vai ser o valor que vai ser investido, né? Não sabemos quanto que se gasta uma UPA, quanto que vai ser disponibilizado para essas terceirizadas. Sabemos sim que já tem empresas aí se preparando, né, se regulamentando e de olho nesses 80 milhões. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Missão Rondônia. Fica aí com a gente. Voltando agora do intervalo. Eu queria, assim, só fazer uma observação. O que eu prestei atenção na fala da promotora, que ela diz que quando você se coloca uma UPA cheia e um hospital vazio ao lado, né, é óbvio que a população ela vai prezar pelo bom atendimento, pelo hospital vazio, pela qualidade, sim. Então, assim, o que se entende dessa fala da promotora Emília? Que
Quando você coloca nas redes sociais essa imagem, a prefeitura está induzindo a população a fazer algo que não é verdadeiro. Porque, na verdade, nós queremos sim um atendimento de qualidade, com respeito ao ser humano. Claro que nós queremos, mas não da forma que está sendo colocada. E eu vejo muitas pessoas, inclusive alguns jornalistas, colocando, hoje mesmo eu vi uma entrevista, um jornalista colocando assim, eu não sou do lado de A, não sou do lado de B, mas se é uma nova proposta que visa, né, que venha o benefício para a população, benefício para a saúde, então vamos aceitar e depois, se não der certo, volta atrás e refaz tudo aquilo novamente. Eu achei assim um absurdo, Iane, um absurdo tamanho, porque foi assim que foi feito no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi desse jeito. Manaus foi desse jeito. Maranhão foi assim também. Goiânia do mesmo jeito. Vamos ver se vai dar certo. Eu digo para a população e repito, 80 milhões não se recupera em 6 meses. 80 milhões não se recupera em alguns dias. 80 milhões eu posso passar aí quase 15 anos para se recuperar. Um rombo na saúde é um rombo perigoso para qualquer cofre, porque é o maior investimento, o maior recurso que se pode ter é o da saúde. Nós temos recurso, nós queremos gestão, administração. Qual é hoje, Ada, me dê então uma solução para tudo isso. Nós temos uma solução. Colocar diretores responsáveis, nomear técnicos, nomear secretário técnico para lá para a Semusa, fazer contratação de médicos, fazer compra de materiais, hoje mesmo, alertar a população de Porto Velho, os dentistas estão sem poder trabalhar, não conseguem atender a população. Nós recebemos uma denúncia que está faltando anestesia. Então, tudo isso é muito perigoso. Foi cancelado o primeiro erro do prefeito Hildon Chaves, cancelar todo o processo licitatório que foi feito pelo prefeito anterior, Mauro Nazif, alegando que isso seria uma forma que ele tinha encontrado dentro da Semusa de cortar os ralos, impedir os ralos, mas ele cancelou todos os processos de compra de medicamentos, de insumo, de material apenso, e aí não conseguiu comprar o ano inteiro. Então, foi um grande erro. Essa é uma situação que poderia ter sido resolvida também. Ada, o que eu faço hoje? Se não tiver OS, o que a gente pode fazer? É isso, é começar do zero. Não é assim que o prefeito quer fazer, começar do zero, pegar os 80 milhões e entregar na mão terceirizada? Que ele comece do zero, contratando médico, abrindo concurso público, fazendo lá, dando andamento nos processos de compra de medicamento e insumos. É isso, administrar. Nós temos, inclusive, um vídeo que os servidores estão... Ontem vocês passaram aqui, Anne? Ontem nós passamos um vídeo dos servidores de um posto, né, que a gente informou a população que nós iríamos colher mais informações sobre essa denúncia a respeito da alimentação deles. Isso, são servidores que trabalham aí nos seus plantões, né? E olha só, o que foi servido por servidores, não estou querendo dizer a quantidade, olha só, são 11 pedaços de frango que não dá, um plantão desse aí no mínimo tem 30 pessoas para 11 pedaços de frango e essa sopa que foi servida. Isso aí não dá para as pessoas passarem a noite inteira num plantão. Antes, na gestão do Mauro Nazif, era um marmitex para cada um. Né? Agora, olha só o que o prefeito Hildon Chaves está servindo. Totalmente insalubre, né? Levando em consideração que a gente não sabe quem está fazendo essa comida, se tem local apropriado para isso, né? Se tem local apropriado para servir essas coisas, se tem utensílios apropriados para servir essas coisas, a gente não sabe. Inclusive tem um relato de que os servidores, lá foi retirado também os funcionários que faziam a limpeza da copa, porque lá tem uma copa nesse local. Então, a gente está colhendo já o depoimento das pessoas que fizeram essa denúncia e nós vamos estar em mais uma ação também no Ministério Público fazendo a denúncia, que é o que nós podemos fazer, infelizmente. Nós temos aí 15 meses dessa gestão, Ada, e assim, sinceramente, eu lamento muito por dizer isso,
Mas assim, eu fui uma pessoa, falei ontem no programa, repito hoje, que votei no prefeito Hildon Chaves porque acreditei na sua gestão. Mas nós já estamos assim com 15 meses, Ada, e a gente só está vendo as coisas irem para trás. E mais uma situação que eu vi hoje, Yane, uma situação que eu vi hoje, um assessor especial do prefeito divulgando que o SAMU vai receber 5 novas ambulâncias. Vai receber 5 novas ambulâncias. Mas sabe por quê, senhores? Porque a diretora do SAMU está desde o ano passado em contato com o Ministério da Saúde para poder fazer a renovação da frota. Não tem nada de trabalho da nova gestão, não existe uma aquisição com recurso da prefeitura para adesão dessas novas ambulâncias. E nada de emenda também, né? E não tem nenhuma emenda parlamentar envolvida nisso, tá? Isso tudo é renovação de frota do dinheiro, do recurso do Ministério da Saúde. Então, já tem gente comemorando como se o prefeito tivesse conseguido trazer 5 ambulâncias para cá, né? Não só nessa questão das ambulâncias, mas assim, eu vejo também esse mesmo assessor, né? Vai em redes sociais e glorifica-se da operação tapa-buraco. Mas, gente, a operação tapa-buraco é uma coisa assim tão simples de se fazer. É isso que a gestão Hildon Chaves quer ser reconhecida? Pela operação tapa-buraco? Como se estivesse fazendo um favor para nós? Não, e não conseguiu comprar material também, né? Não conseguiu comprar material. Nós tivemos um período chuvoso, que ainda está nesse período, né? A gente ainda está enfrentando esse período. Teve todos esses meses para poder fazer a compra de material, licitar, comprar cascalho, comprar asfalto, comprar várias coisas para poder fazer toda essa operação tapa-buraco e não conseguiram comprar. E hoje, inclusive, está faltando material. Está faltando material para realizar isso. E o material que está sendo adquirido já está sendo fiscalizado. Já está sendo fiscalizado. Ninguém aqui é besta para poder ver todo esse tapa-buraco que está sendo feito e que não está conseguindo durar 20 dias. 20 dias não está sendo, não está tendo durabilidade do tapa-buraco aqui dentro de Porto Velho. Você pode pegar, Assis Chateaubriand, pessoal aí, moradores do bairro Escola de Polícia, moradores aí do bairro Triângulo, você vai lá na rua Assis Chateaubriand, ali próximo do Flora Calheiros. Foi feito um tapa-buraco lá, tem mais ou menos 30 dias. Foi feito o tapa-buraco, está tudo esburacado novamente. Então, que material é esse que está sendo utilizado? Aí dizem assim, Ada, você é vereadora de oposição. Não, eu não consigo mais olhar essas coisas erradas que vêm sendo feito por essa gestão e é por esse motivo que as pessoas estão revoltadas. Eu não consigo mais olhar isso e ficar calada. A gente tem que aceitar, a gente não pode aceitar tudo isso. A gente não pode aceitar isso, Yane. A gente não pode ficar calada. E muito me surpreende, né, os nobres pares, amigos, companheiros ali de parlamento ficarem quietos perante tudo isso. A gente tem sim que se mobilizar. A gente tem que cobrar com efetividade. Né? Eu posso ser 1,5 aos 21 vereadores. Eu posso ser uma, mas enquanto eu estiver ali dentro, eu não vou ficar calada. Eu vou me posicionar. E por conta desse posicionamento, a gente tem que levar em consideração e falar mesmo as coisas que acontecem. Né? A vereadora Ada, ela vem sofrendo muito por conta disso. Né? A gente chega nas secretarias, eu sou assessora dela, e trabalho no externo dela, então assim, eu estou tendo assim, uma dificuldade de chegar nas secretarias e ouvir de secretários. Não, eu não vou te passar a programação, é ordem do prefeito. Ah, mas por que você não vai passar a programação? Porque se todos os vereadores têm acesso a essa programação. Não, eu não vou passar porque a Ada não é base, porque a Ada está batendo no prefeito. Então, isso é muito lamentável, Ada, você ter que ouvir tudo isso. Quer dizer, você está trabalhando em prol de quê? De que o prefeito Hildon Chaves está trabalhando? Não está respeitando, né? Infelizmente, não tem respeito à democracia, mas é assim mesmo. A população está vendo quem é, né? A população está se surpreendendo com tudo isso, porque não foi pouco voto, não. Foi uma surpresa muito grande que o prefeito deu aqui dentro, que foram 150 mil votos que ele teve, e hoje, se você for fazer uma avaliação aí popular,
ele não tem nem 40% daquilo que ele teve, porque no início do mandato do prefeito Hildo, ele tinha mais ou menos 80% de aceitação. Hoje em dia ele tem, sim, 80%, mas é de rejeição. Bom, gente, falar um pouquinho sobre o projeto que revoga a taxa de iluminação pública. Eu apresentei esse projeto ontem na Câmara Municipal, justamente porque não tivemos a proposta de readequação do prefeito no que diz respeito à taxa de iluminação pública que está sendo cobrada. Aprovamos o projeto da COSIP, onde foi apresentada uma tabela para os vereadores e executado outra tabela pela Prefeitura de Porto Velho, no que diz respeito à iluminação pública. E agora nós estamos, porque o prefeito não mandou o projeto para readequar esses valores, como ele havia prometido, nós estamos apresentando em conjunto um projeto para poder revogar toda a lei da COSIP que foi aprovada naquela casa. Nós já contamos aí com apoio do vereador Alex Paletó, apoio da vereadora Cristiane Lopes, apoio do vereador Márcio Oliveira, tá? Nós estamos aí juntos, e apoio da vereadora Elis Regina, tá? Nós estamos juntos aí nesse projeto para poder revogar a taxa de iluminação pública, porque isso tem que ser melhor estudado. E dizer para a população que é mais um serviço que o prefeito quer terceirizar. Tá? Já existe aí no cronograma da prefeitura a possibilidade de que ele encaminhe um projeto para aquela casa e retire da Endur essa autonomia e que faça o serviço terceirizado também da iluminação pública. Mais uma surpresa para a população, para nós que estamos sofrendo aí bastante nessa gestão do Chaves. Não, e diga-se de passagem que a Endur, ela já foi motivo de investigação no passado. Que teve agora 2 condenados, saiu a decisão ontem, né? 2 condenados, o presidente e um assessor, o ex-presidente e um assessor. Isso mesmo, então assim, já dentro da administração, sendo feita a administração pela prefeitura, já teve esse problema, imagine então, senhores, passando isso para uma terceirizada, o que a gente não pode esperar, né? Outra situação foi o aumento que vai ter aí no gás de cozinha, Yane. Eu queria que você pudesse ler a matéria para a gente. De acordo com a Petrobras, né, o aumento será entre 5,8% e 8,6%. Vamos ver aqui. Está abrindo aqui rapidinho. Meu Deus do céu, meu Deus, gente, a gente fica pensando. A Petrobras reajusta nesta terça-feira em 7,1% em média o preço do gás liquefeito de petróleo, de uso industrial e comercial às distribuidoras. A companhia tem como base o preço da paridade formado pelas cotações internacionais, mais os custos de transporte e taxas portuárias. De acordo com a estatal, a paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustível é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. Além disso, o preço médio considera uma margem que cobre os riscos, como a volatilidade do câmbio e dos preços. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás de Petróleo informou que foi comunicado pela Petrobras na tarde de hoje, ontem no caso, né, o novo reajuste de preço do GLP empresarial para embalagens acima de 13 quilos. De acordo com a Petrobras, o aumento será de 5,8% e 8,6%, dependendo do polo de suprimento, válido a partir das 0 horas das unidades petroleiras. Com o aumento, o ágio praticado pela Petrobras está em 31% em relação ao preço praticado no mercado internacional. Na avalia da Sindigás, esse ágio vem pressionando ainda mais os custos de negócios que tem o GLP entre os seus principais insumos. Agora vamos esperar aí. Quem é que vai conseguir comer agora, né? Tá difícil, né? A gente vai voltar ali a época de pegar os pauzinhos, acender o foguinho em casa. Porque... Forno a lenha. Forno a lenha, isso mesmo. Porque nem a energia elétrica a gente está conseguindo pagar, porque se for depender, né, dessas usinas que a gente tem aí para poder ter uma energia mais barata, a gente também não vai ter. Eu queria entender por que a energia de Rondônia é tão cara. É muito caro. Por que a gente paga tão caro uma energia aqui em Porto Velho? Não, mas essa compreensão aí
foi quando veio, né, quando as hidrelétricas chegaram aqui e teve toda uma negociação com o governador da época, Ivo Cassol, né? Infelizmente, essa negociação levou a não termos o desconto, no caso do ICMS aqui para o nosso estado de Rondônia, por isso nós pagamos hoje uma das energias mais caras do país, infelizmente. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Missão Rondônia. Fique aí com a gente. E não é só o gás não, Iane. Voltando agora do intervalo, não é só o gás não. O combustível também sofreu aí um aumento de em torno de 10,3%. Nós temos a matéria, deixa eu abrir aqui que para mim está um pouquinho mais fácil aqui, Iane. Tá bom. Vamos lá. Combustível de Porto Velho tem aumento de 5,8% em abril. E essa matéria foi publicada na segunda-feira, dia 7. A gasolina comum, o litro da gasolina comum com preço médio de R$ 4,19 teve uma queda de menos 1,37% no mês de abril em comparação ao mês de março. Já no comparativo com o mês de abril de 2017, o preço da gasolina comum aumentou 9,46%. No acúmulo dos últimos 12 meses, o preço do litro já aumentou 9,39%. Então, aí ó, a diferença no preço da gasolina entre os postos de combustível chegou a 10,3%. Em termos monetários, a diferença entre os preços chegou de 40 centavos por litro, variando entre R$ 4,00 a R$ 4,40. Tá pagando aí, a gente já está pagando já para... A gente tem que levar em consideração que a Petrobras ela tem dado aumento da gasolina semanalmente. É a gente que não está percebendo. Semanalmente a gasolina ela é aumentada. E a gente não percebe isso. Não, é gás de cozinha, é gasolina. Daqui a pouco a gente tem que encontrar uma forma mais sustentável de poder ir trabalhar e de poder fazer o nosso alimento dentro de casa. A gente não pode nem contar com os ônibus, né? Não pode nem contar com os ônibus, né? Porque nossos ônibus aí tá... Se o Josino estivesse aqui e ouvir, né? Tá uma desgraça, né? Os ônibus. Tá feia a situação dos ônibus também aqui em Porto Velho, viu? Tá uma situação muito complicada e esperamos aí que seja feita a nova licitação, né? Olha, eu chego à conclusão, sabe, Ada, que... Eu vi uma coisa assim, bem interessante esses dias, que aqui no Brasil, a gente não tem catástrofe, a gente não tem nada dessas coisas. Mas, em compensação, a gente tem um povo muito sem vergonha, viu? E, falando nisso, o Domini deu um recado, e nós temos o vídeo. O Domini, né, que foi o vencedor aí do Big Brother Brasil, sei nem de quando foi, né? De alguma coisa. Mas 1900 hoje ele dá umas palestras aí de coach, né? E é interessante esse recado que o Domini deu. Olha esse vídeo dele aí. Estou em Rondônia, Ji-Paraná, na BR-364, em cima da ponte do Rio Machado, que liga o Brasil ao restante do noroeste do nosso país. Tantas coisas boas aconteceram hoje e eu fiquei pensando aqui, uma terra de tantas oportunidades. O entrevistador me perguntou se eu estou desanimado com a política brasileira. E eu tive que dar uma resposta instantânea, que o programa era ao vivo. E eu pensei o seguinte: sabe o que o Brasil precisa? O Brasil precisa de um pedido de desculpas. O Brasil precisa de um ho'oponopono. Brasil, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. O Brasil precisa que nós, brasileiros, reconheçamos que está assim, por nossa livre e deliberada vontade. A cidade de Brasília não tem culpa da gaiola de ratos que ela virou, porque fomos nós que mandamos eles para lá. O que o Brasil precisa nesse momento? Ele precisa de pessoas que provem que é possível ser honesto nesse país. Eu vou ser honesto só para pirraçar. Eu vou ser honesto para poder dar o exemplo. Eu vou ser honesto para poder deixar a gaiola de ratos loucos, enfurecidos, que ficam legislando só para não ser presos. Por que eu vou ser honesto? Eu vou ser honesto porque moro num país que não tem tragédias naturais. Moro num país que tem água em abundância.
Tudo que se planta aqui se colhe. Moro num país que me recebeu quando eu nasci e eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Então eu convido você, continue sendo honesto. Vamos dar um exemplo para o nosso país, que aqui existem pessoas que acreditam nele. Vamos pedir desculpa pelos nossos ancestrais terem votado errado e nos ensinado a votar errado. De agora em diante, nós vamos mostrar para o mundo inteiro como é que é ser um brasileiro. Eu sou honesto, te convido a ser, não desista do seu país. Obrigado, Brasil, e me perdoe pelo que eu já fiz até hoje. Na urna, de agora em diante, eu vou fazer diferente. Então bater palma aí pro Domini. É isso muito aí. inspirado, né? Mas tudo que ele falou é verdade. Chega! Não, e assim, é um tapa na cara, né? Ele mesmo está dizendo que a culpa é dele, a culpa é de todos nós, né? Que em um momento escolhemos errado e a partir do momento que foi plantada aquela semente errada, está sendo colhido os frutos errados. A gente tem que analisar muito bem essa política de ideologia em alguns partidos que pregam aí essa terceirização. Isso tudo é muito perigoso, entendeu? O exemplo que o prefeito, por exemplo, pegou foi de lá do Dória, lá de São Paulo, né, que investiu a maior parte do seu recurso em organizações sociais e está trazendo para cá. Então são várias bandeiras que alguns partidos, algumas pessoas defendem, que a gente tem que tomar muito cuidado. E essa política de servidão, que foi todo o início de colonização do nosso país, que foi lá do regime de escravidão, aquela história, essa questão dos índios, né, dessa troca de favores, desse assistencialismo que é feito, né, o pequeno sendo assistido por um maior e aquilo ser uma coisa normal. Isso não é normal. Né? Muitas pessoas vão no meu gabinete, Anne, me pedem cesta básica, me pedem emprego. Eu ajudo de todo o coração, e não porque sou vereadora ou porque sou política. Eu sei, eu ajudo, estou errada, entendeu? Às vezes eu me pego me vendo cometendo um erro, porque aquilo não é certo. Aquilo ali não é certo. Eu não estou ali para poder distribuir cesta básica ou para fazer assistencialismo. Estou ali para legislar e defender o povo. E é essa cultura que nós temos que criar, o próprio cidadão. Você não está para poder beneficiar um político que te atende, que te faz um assistencialismo, que te faz uma festa de aniversário, que te oferece um pula-pula para o aniversário do teu filho, que te dá ali sei lá, uma dentadura como era no passado. Antigamente, Anne, os políticos davam a panela, aí você ia lá, votava e depois ele te dava a tampa. Então todo esse processo de conscientização errada da política foi estabelecido dentro do país. Então nós temos que sair dessa cultura, assim como existe a cultura do estupro, né? Onde as mulheres em casa acreditam ser normal o fato de um marido simplesmente querer manter a relação sexual e ela, mesmo sem a sua vontade, sem o seu desejo, está ali apta para fazer. Isso é a cultura do estupro também. Então várias coisas dentro do nosso país têm que ser reavaliada, reanalisada, e tudo isso é processo de conscientização, de educação da nossa base. O que eu penso assim, que hoje, esses dias eu coloquei uma pergunta no Facebook assim: a pobreza descaracteriza o ser humano? Porque assim, eu vejo muito a massa, ela sem identidade, Ada. Né? Isso tem que mudar. Né? As pessoas elas têm que se conscientizar de que elas precisam estudar, se interagir. Eu tenho amigos, Ada, que são pessoas esclarecidas, mas que não participam da política. Isso é errado, porque nós vivemos política. A política, o nosso futuro depende da política, o futuro da minha filha depende da política, o futuro da minha neta depende da política. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de falar sobre isso. Política, religião, esporte. Tudo bem que esporte e religião é uma coisa aí pessoal, não se discute, mas a política ela é necessária para a vida social, para o bem comum. A sociedade ela precisa estar mais interagida com essa situação da política. Porque assim as coisas vão começar a mudar, Ada. É dessa forma, é tendo conhecimento, é não deixar sendo enganada. Você está entendendo? Por uma cesta básica, por uma dentadura, como você mesmo colocou aqui. Por uma festa de aniversário. Entendeu? Por várias e outras situações que eu tenho aqui com a vereadora Ada,
muitas para falar em termos de campanha política, a gente passou por muitas situações. Então, assim, tem que mudar. Tem que mudar. É hora de dar um basta. E nós ficamos por aqui, né, com essa mensagem que o processo de conscientização ele começa por nós mesmos. A gente tem que ser a mudança que a gente busca no outro. É isso aí, gente. Boa tarde a todos. Tchau, gente.